mas sobretudo no interior, eu penso que nós estamos nos ressentindo muito. Aqui, bem ou mal, com todas as dificuldades, a gente já pelo menos se encontra, eventualmente, segmentos do partido e tal. Embora o partido como um todo tenha tido essa dificuldade de dialogar, né? É uma coisa que a gente sente muito, porque isso se contrapõe a toda uma história nossa, né? Nós sempre tivemos essa história de debates, de discussões internas, muitas reuniões. É bem verdade que nos últimos 2 anos nós temos esse problema da pandemia, que dificulta mais ainda, embora me parece que essa crítica que eu faço não é localizada exclusivamente, por exemplo, em relação ao governo do Estado do Ceará. Eu acho que nós próprios, eu digo nós próprios que tínhamos mais ligação com a companheira Luiziane Lima, nós próprios tivemos essa dificuldade também na época da gestão do município de Fortaleza. Acho que todos nós temos que fazer uma grande autocrítica em relação a tudo isso. Eu penso que isso está muito aprofundado agora nesses últimos anos, dessas alianças com o Ferreira Gomes, que veio a partir da candidatura do Cid, e que isso acabou, né, nos colocando uma certa camisa de força, né? E, contraditoriamente, no momento que nós vamos para o governo do Estado com o governador do PT, essa dificuldade se acentuou mais ainda. Então, especialmente com relação a espaços de construção partidária, nós temos realmente sofrido isso. Então, assim, por exemplo, eu digo muito, e sinto muito isso, né? Aqui no estado do Ceará hoje, o contexto é o seguinte: no município onde a gente tem uma situação mais confortável para o PT, é naquele município onde o governador se coloca neutro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, a situação mais confortável é essa, porque via de regra, na verdade, ele está do outro lado. E nós precisamos realmente, né, fazer um debate interno sobre isso, com muita fraternidade, sem nenhum sentimento de caça às bruxas, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, de fato, nessa construção partidária, nós estamos diante dessa situação dramática aqui no estado do Ceará. Quer dizer, se contraditoriamente, né, nós, não sei nem se a palavra está correta, não é nem contraditoriamente, mas hoje nós estamos no seguinte quadro aqui do estado do Ceará. A única quanto mais, se o Ciro se fortalece, nós temos uma dificuldade interna no estado muito maior, porque é muito mais difícil para a nossa militância, me parece, que está muito judiada, que está muito maltratada, compreender como é que nós vamos fazer o tal do palanque duplo. Na verdade, nessa lógica, eu digo muito que não é nem o palanque duplo, não tem o palanque triplo ou quatro daqui a pouco, porque a base do nosso governo do Estado, por causa desse fisiologismo da política, especialmente do Ceará, a base aqui do governador do PT é a mesma base do Bolsonaro. Né? Agora mesmo está tendo tratativas em relação a essa história do PL, mas não é só o PL. Se você pegar todos os partidos, mesmo alguns, por exemplo, o PSD, que hoje é o segundo maior protagonista da política do Ceará, o PSD comandado pelo Domingos Filho, é fidelíssimo ao Bolsonaro e fidelíssimo, entre aspas, aqui também, lá também, entre aspas, ao Camilo. Então, é uma dificuldade que nós vamos ter. Agora, olha a contradição. Na medida em que agora, por exemplo, o Ciro se enfraqueceu um pouco, para nós do PT, para nós que estamos nesse movimento de candidatura própria, aumenta a nossa dificuldade. Porque na hora que o Ciro se enfraquece, ninguém vai dar mais importância aos ataques do Ciro. Já não se dava tanto, agora é que não vai dar mesmo, porque ele está enfraquecido. Se ele se enfraquece, fortalece a ideia aqui de que o PT não tem a candidatura própria. Então, eu acho que a gente, pelo menos, tinha que ter, sabe, e é isso que foi colocado pelo Zé Ayrton, eu queria só complementar, que é isso que a gente está também querendo, independentemente de qual a posição vai ser vitoriosa, sabe, o diretório estadual iniciar um debate com relação a isso tudo. E, obviamente, que na hora que se iniciar um debate com relação a isso, nós teremos também, necessariamente, que fazer um debate sobre o governo, nosso governo. Nós
de um modo geral, o PT não é só no Ceará, sepultando, ninguém mais nem ouve falar, Michele. Quem é que mais ouve falar em modo petista de governar, meu Deus do céu? Quem é que ouve mais falar em modo petista de legislar? Está todo mundo solto, fazendo o que quer. Né? Então nós temos um governo do Estado, um governador bem avaliado justamente bem avaliado, faz um grande governo. Mas do ponto de vista de construção partidária, ele não só não faz a conta, claro, para todos nós. Então a gente precisa, né, retomar aí essa nossa história do PT e debater isso. É o mais elementar que a gente sempre teve como patrimônio da nossa cultura política dentro do PT, que é discutir as nossas questões, né? Apontar rumos, participar, né? Não é participar só do ponto de vista de ocupar espaço de governo, não é isso, mas participar do ponto de vista de discutir as ações do governo e sugerir aquilo que a gente sempre defendeu. Eu tenho particularmente uma dificuldade imensa, não só eu, toda a militância de direitos humanos aqui no estado do Ceará, tem uma crítica muito séria e muito consequente na política de segurança pública do estado do Ceará. É algo assim inimaginável. Se fosse um governo de direita aqui no Ceará, certamente nós estaríamos aí, nossos deputados e toda a nossa militância estaria diariamente denunciando, sabe, essa política militarizada que o governo do Estado faz aqui no Ceará em relação à segurança pública. Então era isso. Queria só dizer que o nosso intento, né, é de fato, pelo menos, sabe, fazer esse debate. A gente, inclusive, ouvir de um modo mais livre, mais espontâneo, né, a nossa militância, a nossa base em Fortaleza e do interior do Estado.